a esperança nasceu. Um novo povo, eleito, santo, separado, estava surgindo. Um novo reino chegou, o reino de Deus. E o seu rei estava entre os homens, se fez como eles, morreu por eles. Ele deu início a um novo tempo, uma nova era, uma nova vida, começando com 12 homens e uma missão: fazer homens e mulheres santos como Jesus. O reino está em plena manifestação 2000 anos depois. Ele continua a se espalhar pelo mundo e quebrar corações e transformar vidas. Ele é imparável, inquebrável. E ele chegou aqui. Ele está entre nós. Há 40 anos atrás, ele se manifestou em Piranhas, Goiás, fazendo surgir a que nós conhecemos hoje como Igreja Presbiteriana em Piranhas. O trabalho presbiteriano aqui em Piranhas obedeceu a seguinte sequência. Nos meados da década de 40, esteve por aqui o seminarista Eudócio Menes dos Santos, acompanhado do presbítero Esperidião Francisco de Souza, da Igreja Presbiteriana de Palestina. Eles saíam de Palestina, desciam as serras, iam até a Fazenda das Pedras, visitando os irmãos do tio Esperidião, Joaquim Francisco, João Francisco, meu pai, Laurino Ribeiro, que era sobrinho do tio Esperidião, e mais uma irmã do tio Esperidião e tia Isabel. Depois eles vinham aqui para o Arraial de Piranhas. Naquela época não existia aqui casa construída com alvenaria, eram apenas ranchos, mas eles estiveram aqui por mais de uma vez. Em sequência, na década de 50, já no final, existia aqui uma família, Antônio Portilho de Souza, que era presbiteriana, e veio dar assistência àquela família o evangelista Clóvis Lopes. Ele esteve por aqui durante alguns meses, ocasião em que ele recebeu da prefeitura, que tinha como prefeito o senhor Joaquim Portillo, que esses 2 lotes que hoje está edificada a igreja, o templo e as dependências, e então Joaquim Portillo transferiu da prefeitura para a Missão Oeste Brasil Central esses 2 lotes pela interferência, pela mediação do evangelista Clóvis Lopes. Logo no começo dos anos 60, aquela família, o Antônio Portillo e sua família, se mudaram para Brasília. O trabalho voltou a estaca zero. Mas, quando foi no dia 29 de junho de 1963, chegava aqui em Piranhas um casal oriundo da cidade de Uberlândia, um casal presbiteriano. Aquele casal, não tendo igreja presbiteriana aqui, trabalho presbiteriano aqui na cidade, que por essas alturas Piranhas já era emancipada, o que aconteceu? O casal visitou algumas igrejas evangélicas e o casal se adaptou melhor à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E o casal frequentou lá algum tempo. Enquanto isso, passa por Piranhas um pastor da Igreja Batista e chegou aqui, procurou aquele casal. Olha, eu fiquei sabendo que vocês são batistas, eu vim lhes fazer uma visita. O casal lhe respondeu: não, nós somos presbiterianos. Ele: muito bem, então eu vou falar para o pastor da igreja presbiteriana lá da congregação, porque na época não existia igreja em Aragaça, era congregação. Eu vou falar para o pastor de lá, que era o reverendo Lídio Ri, para passar aqui e lhes fazer uma visita. E logo imediato o pastor veio e aquele casal abriu as portas da sua casa e o trabalho começou. Todo mês o reverendo Lídio Ri vinha a Piranhas, dirigia o trabalho da porta daquela casa. A Ivani e eu chegamos aqui em Piranhas no dia 29 de junho de 1963. E logo mais no fim do ano é que os trabalhos começaram lá na nossa casa. Todas as vezes que o pessoal, os irmãos da congregação e depois da igreja
presbiteriano de Barra do Garça vinham, a gente reunia cadeiras dos vizinhos, a gente saía pegando cadeira emprestada na porta lá dos vizinhos e colocando na porta da nossa casa. Tinha dia que nós tínhamos até 50 pessoas participando daquele trabalho. Quando foi em 1963, que a gente veio para cá, nós fomos convidando gente para participar dos trabalhos e algumas pessoas vieram, veio a Lumusa, veio a Hilda Lemos, o irmão dela, e veio a Ilsa, veio o Manel da Selga, e nós fomos arregimentando gente. Mais tarde veio o irmão Samuel, que deu um apoio muito grande para a igreja. Ele tinha 2 carros e todas as vezes que nós íamos viajar, para participar das reuniões de presbitério ou então de congresso da igreja, o Samuel era a peça fundamental para nos ajudar. Eu peguei a igreja já com alguns passos dados. Eu cheguei aqui em 82, quando o trabalho era aí na casa, em frente à casa do irmão Nilson. Então ali ele alugou uma portinha lá, 2 portinhas, e lá tinha os trabalhos. Eu comecei a trabalhar ali com a igreja presbiteriana, com o irmão Nilson, com toda a sua família, e eram as poucas pessoas quando nós começamos. Mas nós fomos agraciados por Deus, que fomos crescendo gradativamente. Hoje nós somos uma igreja grande, uma igreja que faz referência aqui no nosso presbitério. Graças a Deus, a iniciativa do irmão Nilson com sua família, nós chegamos junto. Depois a irmã Fátima, o irmão Paulo Jacaré, com a família Creuza. Graças a Deus é um trabalho abençoado, um trabalho fruto de muitas orações, de muita gente com compromisso com a igreja. Na época eu lembro o Dr. Macir, a irmã Eva, e era uma porção de gente que foi chegando e abraçando o trabalho, e graças a Deus o trabalho hoje é um trabalho que faz referência no nosso município, aqui na Piranhas e também no nosso presbitério. E graças a Deus hoje nós temos uns cultos de maio, que já há mais de 20 anos vem fazendo esse culto de maio, que tem sido uma bênção para a nossa cidade, para nossas vidas, e tem dado muitos frutos, graças a Deus, a esse trabalho de todo mundo imbuído nessa missão de levar o evangelho de salvação às pessoas aqui de Piranhas e quem de fora também que está aqui para ouvir o trabalho do Senhor. Então cada um que passou aqui deixou o seu legado. O pastor Eudócio deixou o legado, Constantino, o pastor Nelson, cada um deixou um legado aqui. E agora continuando aqui com o pastor Paulo, o pastor Jonathan, então não é diferente, um trabalho animado, um trabalho abençoado. Graças a Deus nós temos colhido os frutos ao longo do tempo desse trabalho maravilhoso que está sendo feito aqui na cidade de Piranhas. Tem mais algumas pessoas que eu não poderia deixar de citar como pioneiros. Nós temos o caso da nossa irmã Luzia Faria, esposa do irmão Delamar. Nós temos o caso da Dulcelina, o irmão Adão e a família dele, que tem muito tempo que está aqui na igreja, e diga-se de passagem, o irmão Adão foi um dos pioneiros no trabalho de evangelização de casa em casa aqui da cidade. A nossa saudosa e querida irmã Bernardina, que foi um marco aqui da nossa igreja, também não pode ser esquecida. Família do Fernandinho, do nosso saudoso irmão Fernandinho, ele foi o primeiro diácono aqui da igreja, e hoje nós temos aí na sua família nossa irmã Denise, nossa irmã Kátia, que tem sido um braço direito aqui da igreja, que não pode também ser omitida. Nossos irmãos José de Miratã, que é um dos antigos e é um esteio aqui da igreja, nosso irmão Fuad, que também é antigo e tem muito contribuído para o progresso desta igreja, e nós louvamos a Deus pela existência deles. A nossa saudosa irmã Meire Ferreira, e graças a ela que nós temos aquele belíssimo acampamento Rocha Eterna. Foi ela quem doou aquele terreno e ajudou inclusive na elaboração, na construção daquele acampamento, bem como a sua família. Nós queremos lembrar também da irmã Ruth Rocha, que foi muito importante para esse trabalho, a dona Rosalina,
A saudosa dona Eunice, que foi uma das pioneiras, a dona Eva e suas filhas, que as suas filhas estão conosco até hoje. Tem também o nosso irmão Antônio Romualdo, que tem sido um suporte para essa igreja. Nós temos o nosso irmão João Moreira, a nossa irmã Maria Moreira, a nossa irmã Fátima, que também já tem prestado muito serviço aqui para essa igreja. Então, quando eu vim para a igreja, eu estava passando um momento difícil de depressão. Foi logo assim que o Alberto nasceu. E eu, estando em Goiânia, e lá uma tia do Agnaldo falou para mim: compra uma Bíblia e vai ler. E quando chegar em Piranhas, procura uma igreja, começa a frequentar. E assim eu fiz. Lá mesmo eu comprei uma Bíblia, né? Ela foi comigo, nós compramos. Cheguei em Goiânia e comecei a frequentar a igreja. Foi na época do pastor Eudócio, ele que estava pastoreando a igreja. E eu comecei a frequentar. Aí tinha o Adilson, meu cunhado também, que já fazia parte da igreja também. Tive o apoio dele e do pessoal da igreja, né? Aí depois já foi o pastor Constantino, e já tinha a Cleusa, os irmãos também visitavam a gente. Então eu tive muito apoio quando eu vim. Apesar que eu vim na época do Eudócio, mas eu já batizei na época do pastor Constantino. E a igreja para mim é uma bênção, e a gente logo já começou também a participar dos trabalhos da igreja, e tinha reuniões de oração, a gente participava, escola bíblica dominical. Aprendi muito com as irmãs, né, naquela época, na SAF, e depois já passei a gostar muito da SAF, e cheguei a ser até presidente da SAF por algumas vezes. A gente trabalhava muito e tinha muitos trabalhos, tinha reunião de oração na sexta-feira em todos os setores. E cada setor tinha uma pessoa que liderava as reuniões de oração às 4 horas da tarde, às vezes 5, dependia da líder, do seu setor. Os acampamentos também eram uma bênção, e às vezes era tão difícil para a gente ir para os acampamentos, né, que às vezes era na fazenda, não tinha nada organizado, e a igreja ia, caminhão levando as coisas, né, que é a maior dificuldade, mas ainda que era tão cansativo. Chegava lá, nós tínhamos as reuniões de oração, que era uma bênção. Nossa, a presença de Deus era tremenda ali nas reuniões de oração. E todo mundo animado, as crianças, adolescentes, adultos, enfim. A igreja toda muito disposição para ouvir a palavra, brincar, as brincadeiras. Então, a igreja sempre foi uma igreja muito abençoada, muito assim, edificante para a minha vida. Teve uma época que a gente ia para o monte também, com muita disposição para orar aqui na serra. A gente ia, às vezes a pé, às vezes de carro. Então, assim, foi um momento muito bom, muito importante para a igreja também, que a gente tem muita saudade daquele tempo, muitas lembranças. E também nós tínhamos um grupo aqui na igreja de oração, às 4 horas da tarde, era 3 vezes na semana. E a gente vinha, orava e clamava. A gente viu muita manifestação do poder de Deus e muita conversão naquela época. Nós tínhamos um grupo também na SAF, que nós saía toda quinta-feira, jejuava. Toda quinta-feira nós jejuávamos por uma causa de alguém, e saía à tarde para visitar, e a gente via assim, quando era dia de batismo, a gente via muitas pessoas batizadas, porque a igreja buscava mesmo o Senhor, tinha um trabalho evangelístico muito bom. Então, assim, se a gente for falar tantas coisas boas que passou pela igreja, que hoje também, não é dizer que hoje também não é uma bênção, porque é uma bênção, mas a gente trazendo à memória o que já passou também, né? É muito bom. Bênção é só bênção. Além das pessoas que já foram citadas aí, nós não podemos deixar de citar nosso irmão Raimundo, nossa irmã Badia, a nossa também falecida irmã Nadir, esposa do irmão Moacir. Nós tivemos a tia Maurília, tia da Ivani, que foi batizada também aqui nesta igreja. Então, essas pessoas que eu me referi aqui, o Manuel da Selga, a sua esposa Maria José, mais tarde veio a Alderina, Joaquim Bicicleta, veio também a nossa irmã Almira. O início da minha conversão, antes eu já conheci o Evangelho pela igreja Assembleia um pouco, mas depois eu vim para a igreja presbiteriana
através da minha filha Vanessa, que ela começou primeiro do que eu. Aí eu comecei a vir na igreja, ali na casa do Nilson. Do Nilson nós fomos para a igrejinha em frente, que eram 2 portas. E o Nilson foi uma bênção aqui no início e até hoje tem sido uma bênção. Então, através do Nilson, nós temos essa igreja presbiteriana de Piranhas. Na época do pastor Eudócio, eu fui batizada. Na época foi o pastor Dorivaldo de Palestina. Essa igreja já teve vários trabalhos maravilhosos, como a SAF, reuniões de oração, trabalho nas casas, nas quinta-feiras, em Genjoava. E também tinha reunião à tarde aqui de oração. E, inclusive, na época eu fui líder, mais a Lica aqui à tarde. E foi assim, um trabalho maravilhoso para essa igreja. E depois também do pastor Eudócio veio o pastor Constantino, que foi uma bênção aqui também nessa igreja. Tem um legado muito bonito nessa igreja. Então, graças a Deus, essa igreja tem um privilégio muito grande pelos pastores que nós temos, presbíteros, diáconos, né? Pela liderança daqui. Eu também não poderia deixar de falar um pouco das esposas dos pastores. Eu tenho muita gratidão a elas, porque elas foram uma bênção nessa igreja, nos trabalhos dessa igreja, nos ajudou muito, conduziu as ovelhas dessa igreja muito bem, dando aula dominical como a Cleusa, deu muito e era uma bênção. E assim as demais também foram muito boas para nós aqui. Então eu tenho só que agradecer a Deus. Eu amo a minha igreja de Piranha, presbiteriana, não que igreja salva, não, mas eu amo a igreja presbiteriana de Piranha e vou mostrar o emblema da minha igreja que eu amo. Deus abençoa nós aqui, né, e os líderes desta igreja. E o trabalho foi só arregimentando gente, não esquecendo de falar mais uma vez da Hilda e sua família, que ela batizou os seus filhos aqui, o seu saudoso irmão Dianair, que também foi uma pessoa muito importante no início do nosso trabalho aqui. Aí nós tivemos, além dessas pessoas que eu citei, na época da organização, já frequentava também a igreja, o nosso saudoso irmão Moacir Pereira Leite, que foi eleito presbítero, foram eleitos presbíteros na ocasião da organização da igreja. Eudócio Joaquim dos Santos, que era o evangelista, o irmão Moacir Pereira Leite, o irmão Paulo Costa Souza e eu, Nilson Ribeiro. Nós fomos os 4 presbíteros eleitos na época da organização. E foram eleitos também diáconos, os irmãos Ildeu e o irmão Fernandinho e o irmão Niteron. Foram os 3 diáconos que foram eleitos também na época. O primeiro batismo de presbiteriano que houve aqui em Piranha, batismo e profissão de fé, foi da nossa irmã Ivani Gomes Ribeiro e do irmão Antônio Teodoro da Silva. O irmão Antônio Teodoro depois migrou-se para a Assembleia de Deus. E depois também foram batizados aqui os primeiros batismos infantis que houve. Foi do Sebastião Neto, meu filho, da Maria Jamile, da Nilza Neto, e todos os meus filhos, inclusive até o meu neto, Sebastião Neto, foram batizados aqui na igreja. Foi os primeiros batismos de criança que houve. O primeiro casamento presbiteriano que houve aqui foi da nossa irmã Cleusa com o nosso irmão Paulo Costa de Souza. E o trabalho foi prolongando, depois já passou a ser a congregação já mandava representante aqui todo domingo. E nesse ínterim, a congregação de Aragarças é transformada em Igreja Presbiteriana de Aragarça Barra do Garças. Foi quando foi criado também o presbitério, o PSGO, Presbitério Sudoeste de Goiás, porque até então aqui o trabalho presbiteriano era regido, estava sob a responsabilidade da missão norte-americana, missão norte-americana Brasil Central. Aí veio para cá o primeiro obreiro
já para dar assistência àquele trabalho, que foi Ailon do Vale Simões, era evangelista. Mas logo em seguida o Ailon vai para o seminário. O trabalho ficou de novo sem obreiro. Lá na igreja, na reunião do presbitério da igreja de Palestina, que aconteceu na igreja de Palestina, ele conseguiu a vinda do evangelista Eudócio Joaquim dos Santos para vir tomar conta do trabalho aqui. Por essas alturas, o trabalho já estava mais evoluído, alugou-se um cômodo em frente à casa do presbítero, que é lá na Avenida Independência, no 340, o Eudócio, muito dedicado, e ele falou, nós vamos construir um templo aqui. E realmente ele foi todos os dias, de segunda a sábado, ele ficava lá na fazenda do seu Zacarias, sogro do nosso saudoso Manuel da Selva, e ele construiu os tijolos necessários para a construção do templo. E o senhor Antônio José Ribeiro, irmão daquele presbítero, doou toda a madeira para a construção do templo. O Nena, esposo da nossa irmã Hilda, tinha uma serraria e ele serrou toda a madeira e, além de serrar a madeira, construiu todos os bancos para a congregação. Mas enquanto no ínterim, que a igreja não tinha pastor, que ela era dirigida apenas por evangelistas, presbitério, através da congregação presbiterial, escalava um pastor para todo mês vir aqui a essa congregação presbiterial ministrar a Santa Ceia para os membros. Primeiro, depois que o reverendo Elton, o americano, foi embora, aí veio para cá dar assistência o reverendo Simval Cabral, que até hoje está lá vivo em Barra do Garças. Além do reverendo Simval Cabral, muitos outros pastores deram assistência aqui, reverendo Jenner Pimentel, reverendo Gilberto Franco e outros mais. Mas houve um que deu assistência especial, foi o que mais tempo dedicou-se à congregação presbiteriana de Piranhas, que foi o então pastor da igreja presbiteriana de Iporá, que está aí hoje, o reverendo Simval Francisco de Souza. Ele foi o principal pastor, até que a igreja fosse organizada, para dar suporte ao trabalho aqui. Então, a primeira visita que eu fiz aí à congregação foi no dia 14 de março de 82, mas já existia aí a escola dominical e culto à noite, e eu estive e dirigi a escola dominical, o culto à noite e também a celebração da ceia. A segunda visita que fizemos a Piranhas foi no dia 12 e 13 de junho de 82, onde nós também dirigimos a escola dominical, culto, celebração da ceia. No dia 12, tivemos um culto de evangelização. A terceira visita que a gente fez foi no dia 12 de setembro de 82. Também dirigimos a escola dominical, participamos do culto, da celebração da ceia e fizemos 5 visitas. A quarta visita que fizemos foi no dia 12 de dezembro de 82, também com escola dominical, culto, ceia, 4 visitas. No dia 26, no domingo de fevereiro de 84, eu dirigi a escola dominical, culto, à noite e também a celebração da ceia. E depois nós tivemos a reunião da mesa administrativa da congregação. Então, a partir daí, já começou um trabalho mais arregimentado. Então, que Deus abençoe, foi um prazer participar da festa de vocês, participar dessa comemoração. Que Deus abençoe muito essa igreja, como tem abençoado, e que Deus possa fazê-la prosperar para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando foi em setembro de 1984, a igreja é organizada. Então, aí o Eudócio, logo em seguida, foi transferido para Anápolis e veio para
trabalhar aqui na igreja, o primeiro pastor, o reverendo Constantino de Freitas Novaes. Depois, com a vinda do reverendo Constantino, o trabalho se desenvolveu, ele construiu esse templo, foi construído o acampamento Rocha Eterna, comprou-se a residência pastoral e abriu-se a igreja que assumiu os trabalhos da congregação de Overlândia, de Ponte Alta, de Arenópolis, todas com obreiro, mas sob a supervisão do pastor dessa igreja, que era o reverendo Constantino. O reverendo Constantino, daí, depois, agora já no final, ele foi assistido pelo pastor auxiliar, reverendo Nelson Barreto. Veio assumir esse trabalho o pastor Paulo Sérgio, que até hoje está aqui, e já tem 2 anos, é auxiliado pelo reverendo Jonatas. E graças a Deus o trabalho evoluiu muito. A gente hoje fica muito feliz quando a gente vê essa igreja com tantos membros e crescendo, ultimamente está crescendo, graças a Deus, e a gente só tem de louvar e agradecer a Deus por essa bênção, por esse trabalho tão abençoado que Deus estabeleceu nessa cidade, trabalho presbiteriano. Uma coisa que nós não poderíamos deixar de citar é o tanto de obreiro que esta igreja já conseguiu preparar para o ministério do Senhor. Primeiro nós tivemos a primeira evangelista, que é a Marina Faria. Hoje a Marina está lá nos Estados Unidos, foi a primeira obreira a ser preparada por essa igreja. Depois veio a Bércia, que fez o seminário lá de Campinas, não foi eleita pastora, mas foi designada evangelista, fez o seminário. Nós tivemos depois a série de pastores, nós tivemos o reverendo Paulo, reverendo Aldair, reverendo Nelson, o reverendo Juarez, então, até há pouco tempo, era o pastor Kleber. Tudo é fruto desta igreja. Então, você vê tantos obreiros que essa igreja já conseguiu. Deus tem usado esta igreja para mandar obreiros para o seminário. Meus irmãos, é com muita alegria que eu venho aqui para falar dessa data, desse momento especial para a igreja. 40 anos de jornada como igreja organizada, mais alguns anos de trabalho afinco de vários irmãos, obreiros, como o evangelista Ailon, como hoje o reverendo Eudócio, que trabalhou para que essa igreja pudesse então ser organizada lá no ano de 1984. E de lá para cá, quantas pessoas puderam servir aqui? O reverendo Constantino, que chegou logo em seguida, creio que em 85, trabalhou aqui por 37 anos. Temos também, logo depois, o reverendo Nelson. Tivemos evangelistas que aqui trabalharam, seminaristas, os filhos dessa igreja que são pastores, o Kleber que estudou, o Nelson, o pastor reverendo Juarez, reverendo Adailton, eu também como filho dessa igreja. Então é um privilégio poder estar aqui hoje, trabalhando junto com os irmãos, ombrando no ministério, junto com cada irmão dessa igreja, tantos presbíteros que aqui serviram, como os que nós temos hoje, presbítero Fuad, presbítero Guilhermino, presbítero José Eduardo, Samuel, o presbítero José de Miratã, o presbítero Epaminondas, hoje o pastor Jonathan, que tem contribuído conosco, e tantos que serviram no passado, como o saudoso irmão Eliomar, Eliomar Leal, e tantos outros servos que puderam atuar, o seu João Moreira, tantos anos presbítero dessa igreja, Adão Faustino, que atuou aqui também. Então, irmãos, é muita gente, muitos diáconos que passaram aqui e tantos irmãos, mulheres honradas e trabalhadoras que puderam servir o Senhor com o seu trabalho, com os seus dons nessa igreja. Então, poder chegar aqui agora, e já há 1 ano e meio estar aqui, e somar força com essa igreja, que foi a igreja que me acolheu, foi a igreja que pregou o evangelho para mim, foi a igreja que me batizou, foi aqui a igreja que também foi lá em Palestina e me casou. Então é um privilégio, vamos poder estar nessa comemoração de 40 anos aqui como pastor dessa igreja. E hoje a perspectiva que nós temos é de louvar a Deus por todas as bênçãos que aqui estão, mas também continuar trabalhando juntos, como a igreja veio até aqui, para que no futuro a igreja continue abençoada. Nós temos como missão
né, da igreja, né, que essa igreja ela existe para fazer discípulos de Jesus maduros e capacitados e engajados na missão de fazer outros discípulos. E essa é a missão que a igreja ombrou e é a que nós vamos continuar ombrando. Mas também temos uma visão para o futuro, que é comunicar vida e esperança em Jesus de forma acolhedora a todas as pessoas, transformadora aos batizados e amadurecedora aos engajados, com o objetivo de fazer com que o Evangelho cresça em suas vidas. Então, a partir dessa perspectiva de missão e visão, nós pretendemos caminhar, né, para o futuro, e que a igreja caminhe assim até quando o Senhor nos permitir estar aqui trabalhando pelo seu reino, ou até a volta de Cristo. A cada irmão, tanto que esteve aqui naquela época, os irmãos que estão aqui, que foram batizados depois, como os que foram batizados agora há poucas semanas. Meus irmãos, nós somos esse mesmo povo, esse mesmo corpo, essa mesma comunidade, esse mesmo rebanho do Senhor. E aí, o que a igreja será no futuro? A igreja será no futuro aquilo que Deus determinou que ela seja. Mas isso passa por mim e por você, pela minha vida, pela sua vida, pelo meu ministério e pelo seu ministério, para que juntos com o Senhor, no poder do Espírito Santo, nós continuemos escrevendo a história da Igreja Presbiteriana de Piranhas, por mais 40, por mais 80, por quantos anos o Senhor nos der, mas até que Cristo volte. Que Deus nos abençoe hoje e continue nos abençoando até o fim da história dessa igreja, quando Jesus voltar.